ganhou. E agora? Daí como eu tô gravando esse vídeo sozinho, eu vou pedir pra edição, alô edição, vai construindo uns muros aqui assim, ó. Até chegar aqui, eu faço assim, ó. E aí, gurizada, beleza? Antes de começar o vídeo, tem que mostrar a nova integrante do canal, a senhorita Pandora. Facebook bombou de analistas políticos, né? Por causa da eleição do senhor Donald Trump. Não sabia que tinha tanto analista político assim no mundo, mas tudo bem. Antes da gente ver o que o Trump vai fazer na política, cabe lembrar que, apesar de ter vários partidos nos Estados Unidos, tu tem dois só que conseguem cumprir todas as regras eleitorais de todos os estados lá. Republicano e os democratas. Não significa que um seja de esquerda e outro seja de direita, que ambos não vão questionar o livre mercado, ambos são bem liberais nos aspectos econômicos. A diferença deles vai se dar no aspecto qual? Os democratas, pela história, um pouco mais progressista, os republicanos, pela história, um pouco mais conservador. Buenas, vamos falar um pouco de cada candidato. Donald Trump, ele não tem perfil de um clássico republicano, já foi filiado aos democratas, ele já foi filiado ao Partido Reformista, depois foi para os republicanos, já financiou campanha de pessoas, algo que é comum lá nos Estados Unidos dos empresários fazerem, e ele é uma figura muito caricata por lá. Como ele mesmo diz, ele ganhou um empréstimo de $1 milhão de seu pai e fez $1 bilhão. Já apareceu em vários programas de TV, ele já fez o reality show O Aprendiz, onde ele demitia a galera. Tá demitido? Enfim, ele faz aquele tipo bilionário bonachão, fanfarrão, que fala o que pensa. Daí quando ele se filiou aos republicanos, ele não tinha muito apoio do partido quando ele foi concorrer às prévias. Tu não sabe o que é prévias, tem um vídeo bem legal sobre isso. Então ele lutou primeiro contra o próprio partido para ser o candidato do partido à presidência. Já Hillary Clinton, ela é do establishment norte-americano. Já foi senadora de Nova York, ela foi secretária de Estado do Obama, ela conhece a política por dentro. Os grupos de Wall Street estavam apoiando ela como candidata à presidência, queriam que ela ganhasse. Ela teve apoio da Arábia Saudita, uma das piores ditaduras do mundo. Ganhou muito dinheiro de banco dando palestra. Tem por hábito, assim, ser uma pessoa em política externa bem difícil lidar, porque ela faz uma política externa bem intervencionista, assim, dos interesses estadunidenses. Enfim, ela não tinha nada de novo. Apesar dos democratas usarem muito como argumento o fato de, vamos eleger a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Fora isso, teve um vazamento da Wikileaks que mostrava que ela fez de tudo para acabar com outro cara do Partido Democrata, Bernie Sanders, que ele sim era um candidato que quase passou a Hillary nas pesquisas. Então ela fez de tudo para esmagar ele, juntamente com os democratas, para ela ser a candidata dos democratas para a presidência dos Estados Unidos. Então tu tem o novo e o mais do mesmo. E ganhou o novo, que é esse cara fora desse establishment. Apesar de lá as eleições não contarem os votos individuais para presidente, que nem no Brasil, né? Maioria simples no segundo turno ganha. Lá funciona a lógica de delegados. Como é que funciona essa lógica de delegados? Um estado ele vai ter X delegados de acordo com a população. Vamos, sei lá, é uma coisa fictícia. 100 delegados, uma população de 100 milhões de pessoas. Se 51 milhões de pessoas, ou seja, a maioria sim, vota no candidato A, esse candidato A leva os 100 delegados. Então é uma eleição indireta, né? Tu escolhe os delegados vão escolher o presidente que tu quer. Então aconteceu um fenômeno que aconteceu pouquíssimas vezes nos Estados Unidos, que é qual? A candidata que levou os maiores votos individuais não ganhou a eleição, porque é dentro dessa lógica de delegados. Esse modelo é meio criticado no mundo todo, lá também, mas enfim, até o dia da eleição era a regra que tinha lá. Inclusive tá tendo um abaixo-assinado pedindo pros delegados eleitos que eles votem na Hillary Clinton, que pela lei poderia acontecer. Isso nunca aconteceu antes. Difícil, pra não dizer impossível, que isso aconteça, porque lá os caras vão respeitar a regra do jogo. E até que se isso acontecesse, seria um tipo de um golpe, né, que dariam lá. Então acho que é bem possível que o Donald Trump ele acabe assumindo mesmo. Como o voto lá é facultativo e tu tem que ter a ilustre missão de fazer as pessoas saírem de casa pra votar em ti, tem que fazer uma campanha longa, ir pra vários estados, tenta voto de minoria daqui, tenta voto de tal perfil de lá. Os caras se esforçam muito ao longo da campanha, uma campanha eleitoral que cansa muitos candidatos. E essa campanha ficou marcada pelo baixo nível de debate entre eles. Parecia duas crianças de colégio brigando. Eu não gosto de ti! Eu não gosto de ti! Eu também não gosto de ti, sou racista! No mapa de eleição por recortes, né? Cor da pele, gênero, religiões, etc. Se as minorias, somente as minorias votassem, os democratas ganhariam disparadamente. Todas as minorias, hispânicos, negros, mulheres, né? Sempre Hillary teria ganho a eleição. Porém, o erro dos democratas foi justamente qual? Esquecer aquele típico cidadão estadunidense. Qual é o típico cidadão estadunidense? Branco, classe média, que não tem curso superior e que acaba se sentindo injustiçado por essas políticas que os democratas
democratas iam tendo em favor das minorias e não em favor deles. É o típico trabalhador que ficou pra trás na economia dos Estados Unidos. Qual é o interesse desse cara? Esse cara quer viajar, esse cara quer ter emprego, esse cara quer ter um salário melhor, esse cara quer pagar o imposto, sabe? Esse cara quer coisas mais materiais. É isso que os democratas não conseguiu falar para esse perfil de cidadão. Já Donald Trump, nisso ele foi muito esperto. Tanto que ele focou uma parte da campanha dele nesses estados do meio oeste estadunidense, o cinturão das indústrias, que foi perdendo indústrias porque elas começaram a ir pro México, porque lá a mão de obra era mais barata. Aí que o Trump, dentro desse cenário, ele entrou com um discurso machista, racista, xenófobo, misógino, e cada coisa que ele falava, a mídia dava voz. Então ele foi ganhando espaços gratuitos na mídia ainda, porque cada coisa que ele falava, Nossa, Trump falou isso! Nossa, Trump falou aquilo! e isso foi ganhando corpo. Ai, nada a ver! Ele nem pensa assim, ele nem é racista, ele nem é machista, ele nem é misógino, muito menos xenófobo, tu não sabe de nada. O discurso dele foi assim e ponto. Tem que saber dar o nome certo para as coisas certas. Ai, mas ele não vai fazer isso tudo que ele falou de ruim. Ok, mas o discurso dele foi baseado em preconceito em várias das frases dele. Isso serve pra mostrar aqueles discursos que não tem pé nem cabeça, do tipo assim, ó. Ai, nordestino não sabe votar. Ai, se tu é pobre, tu não pode votar na direita. Essa galera sabe votar. O que falta muitas vezes dentro dessa democracia representativa é justamente o quê? O partido saber a necessidade da galera. Justamente na eleição dos Estados Unidos aconteceu o quê? Essa galera esquecida pelos democratas porque não são minorias, sentem-se injustiçados. E justamente, além disso, desse caldo, tem toda aquela lógica, não vou votar na Hillary porque a Hillary representa o politicamente correto. Junta todo esse caldo, bom, essa galera elege o Trump. Tá, buenas, mas o que um presidente dos Estados Unidos pode fazer? Essa tinha que ser a pergunta mais importante, inclusive. Ao contrário do Brasil, que um presidente, se ele tem apoio do legislativo, ele consegue fazer basicamente tudo o que ele quer. Não vou mencionar nada sobre o nosso presida, mas é mais ou menos assim. No Brasil, essa lógica de fidelidade partidária funciona muito bem, né? Então o cara do partido X, se a decisão do partido é votar não, todo mundo do partido vota não. Se a decisão é votar sim, todo mundo do partido vota sim. Tá? Essa fidelidade partidária no Brasil é mais comum. Nos Estados Unidos, não. Lá os republicanos conseguiram a maioria na Câmara e no Senado. Então o legislativo também vai ser de maioria republicana. O que pode dar alguma vantagem pro Trump na hora das negociações. Mas não toda, porque lá cada partido é tipo um saco de gato. Cada partido tem uma série de pessoas que pensam diferente entre si, tem uma série de facções que se montam dentro dos próprios partidos. Então não é uma coisa assim, eu tenho maioria republicana, logo todos os republicanos vão votar comigo. Não é assim que funciona. Então ele vai ter que sentar, ele vai ter que fazer muita negociata, muita negociação política. E aí que entra o paradigma. Foi escolhido um cara que não tem o vício do jogo, que representa esse novo. Não quero mais aquela coisa que a gente sempre tem. Então ele não tem o vício do jogo, só que ele também não sabe jogar. Engraçado isso. Então essas questões de migração, do muro, acabar com o acordo internacional, sabe? Porque ele falou que a globalização empobreceu os Estados Unidos, a classe média estadunidense. Não vai ser bem assim pra ele acabar. Ele vai precisar de um apoio do legislativo. Então a briga dele basicamente vai ser essa de convencimento do legislativo se ele quiser tomar alguma medida mais drástica. Porque lá o legislativo consegue frear bastante o poder do presidente. O que ele vai fazer? Tem um monte de gente dizendo que ele vai fazer um monte de coisa, que ele vai fazer guerra, que não sei o quê. Vai depender de que corpo de políticos ele vai botar pra ser secretário de Estado, secretário de Defesa. A grande dúvida atual de muitos Estados Unidos é sobre quem que o Trump vai se cercar, pra saber mais ou menos pra que lado desse tipo de política ele vai. Mas alguns apontamentos, assim, pelos discursos que ele tem e pelo perfil dele, dá pra fazer. Não significa que vão acontecer, até porque a gente não sabe quem ele vai se cercar. Como ele é um businessman, esse homem de negócios, provavelmente ele vai ser menos guerrista, vai usar menos a guerra como método de convencimento, que é uma clássica política dos Estados Unidos. Ai, por quê? Guerra é caro, é gasto de dinheiro. E o perfil de pessoa que elegeu o Trump, eles também não estão interessados que os Estados Unidos esteja lá fazendo uma guerra, gastando dinheiro e ninguém sabe e ninguém interessa sobre aquilo ali. Eles também não estão interessados. Então nesse aspecto é capaz do Trump dar uma freada nisso aí. Talvez aí alguns analistas falam que role uma aproximação com a Rússia para tentar enfraquecer a China no cenário internacional. Que o Trump falou que o negócio dele é negociar com todo mundo. É possível também que a política protecionista seja potencializada nos Estados Unidos, já que ele vem com esse discurso nacionalista, nesse discurso de America Great Again, América grande de novo para os estadunidenses. É possível que a política dentro do país seja bem mais fortalecida. E isso que pode inviabilizar ou ficar pior para países menos ricos que nem o Brasil tentar negociar com os Estados Unidos. Mas são tudo apontamentos. De novo, vai depender de quem ele vai se cercar. Então por que
que tá todo mundo criticando o Trump? Então por que tu ligou a televisão? A televisão faltava chorar porque Hillary não tinha ganho. Por que a mídia só fala mal do Trump? Por quê? Por quê? Por quê? Basicamente criticam o Trump por alguns motivos. Um deles é que ele não faz parte dessa patota, desse establishment, né, estadunidense, por parte dessas declarações mega preconceituosas que ele faz direto. Não significa que essas declarações dele sejam a mesma coisa que o pensamento conservador, porque não é. Só que essas declarações dele conseguiu cooptar essa grande parcela conservadora. Porque tu tá colocando uma incógnita no poder, tu coloca um grande ponto de interrogação no poder. E a gente não sabe o que pode vir disso aí. E aí que tá o problema. Dificilmente ele vai assumir esse discurso de esmagar as minorias, tanto que no primeiro pronunciamento dele, ele parabenizou a Hillary, ele falou que vai governar para todos os estadunidenses. Só que ele sabia o público que ele queria atingir. É que nem vender um produto. O produto que o Trump vendeu é qual? É um cara nacionalista, xenófobo, machista, misógino, uma série de coisas ruins. Ele pegou isso, elaborou num produto que a própria campanha dele e a população comprou. Esse é o problema, essa grande maioria silenciosa que compra um discurso super preconceituoso. Mas é aquilo, faz parte da democracia uma pessoa diferente de te ganhar. Isso vale para vários presidentes do mundo inteiro aí, que fazem uns golpes de estado e depois fazem uma série de leis que a população não gosta. Então fica isso, ó. Tu bota uma pessoa, não que ele indivíduo seja, mas tu bota uma pessoa com um discurso absurdamente preconceituoso, uma parte da população considerável compra esse discurso. Isso é o princípio básico do que a gente tá vendo lá nas manifestações, que são essas brigas por ódio. Tanto de apoiador da Hillary batendo em apoiador do Trump, quanto o apoiador do Trump lá desenhando suástica, Make America White Again. Por quê? Porque foi tudo baseado muito no discurso de ódio. Daí a gente tem esse resultado. É muito conflito acontecendo. Dessa eleição dos Estados Unidos, a única coisa que dá pra afirmar com certeza é que a ignorância não é monopólio de ninguém. E fica algumas perguntas no ar. Será uma ascensão desses líderes nacionalistas que fazem esse perfil de paizão, que falam que vão proteger as pessoas? O Brexit e essa eleição do Trump, será que elas estão dentro da mesma lógica essa de protecionismo do teu território, de respeito à tua nação? Ao eleger um discurso racista, machista, xenófobo, homofóbico, será que a gente não tá banalizando o mal? Essa esquerda que usa como principal pauta esse direito das minorias e que mundialmente apoiou a Hillary Clinton, estão perdendo cada vez mais espaço? E essas ideias progressistas, feminismo, movimento negro, questões LGBTs, diferentes religiões, elas estão ameaçadas? Se elas estiverem, como é que a gente faz pra resolver isso? Era isso, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com o teu amiguinho, com a tua amiguinha, curte a página do Face, me dá um abraço quando tu me vê. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau! Assina o canal! Assina o canal!